No princípio, antes que o tempo tivesse nome, antes que a luz tocasse qualquer superfície, havia apenas o silêncio. Um silêncio profundo que envolvia tudo. E então, de repente, um comando ecoou: haja luz. Assim começa o livro de Gênesis. Não apenas o primeiro livro da Bíblia, mas o início de toda a narrativa da humanidade. Um texto que desperta perguntas, inspira fé e molda culturas há milhares de anos. Neste vídeo, vamos caminhar pelas primeiras páginas dessa história grandiosa. Vamos ver como o mundo foi formado, como o ser humano surgiu e como as primeiras escolhas da humanidade moldaram o futuro. Essa não é apenas uma leitura histórica. Menos é uma jornada através dos símbolos, da fé e dos mistérios que ecoam até hoje. Em 6 dias simbólicos, Deus organiza o caos. A luz separa-se das trevas, os mares se limitam e o céu se estende como um manto. A terra floresce, animais tomam forma e o universo ganha ordem. E então, como ato culminante, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher recebem um jardim perfeito, o Éden, um lugar que representa harmonia, propósito e comunhão com o Criador. O jardim, a árvore e a escolha no Éden, tudo é equilíbrio. Mas há uma árvore, uma escolha, uma fronteira entre a obediência e a autonomia humana. A serpente entra em cena, a tentação ganha voz, e o primeiro casal decide experimentar aquilo que Deus havia proibido. Essa decisão marca uma virada. A inocência é perdida, a consciência desperta, e o relacionamento entre humanidade e Deus se transforma. Não como um castigo isolado, mas como o início da complexa jornada humana, menos repleta de liberdade, responsabilidade e consequências. Caim, Abel e o coração humano. Logo em seguida, vemos os primeiros filhos, Caim e Abel. 2 irmãos, 2 ofertas. 2 corações revelados. A inveja domina Caim. E o primeiro derramamento de sangue mancha a nova criação. A pergunta de Deus ecoa através dos séculos: onde está Abel, teu irmão? E talvez essa seja a primeira grande reflexão moral da Bíblia. O que fazemos com o outro? Fazemos com o mundo. A expansão da humanidade e o dilúvio. A humanidade cresce. Mas cresce também a corrupção. Violência, egoísmo e caos tomam conta da terra. Então surge Noé, um homem justo em meio à escuridão. A arca é construída não apenas como proteção, mas como símbolo de esperança e recomeço. O dilúvio cobre a terra, e quando as águas baixam, uma nova aliança é firmada. O arco-íris se torna o sinal de que, apesar da fragilidade humana, Deus escolhe restaurar. A Torre de Babel e a busca por grandeza. Mais adiante, os seres humanos, agora unidos por uma única língua, decidem construir uma torre que alcance os céus, não por necessidade, mas por orgulho, para fazer um nome para si mesmos. A Torre de Babel mostra que a força humana, quando guiada pelo ego, se torna confusão. As línguas se multiplicam, os povos se dispersam. É o começo das nações e da diversidade humana. O livro de Gênesis não é apenas uma coleção de histórias antigas. Ele é um espelho da alma humana. Nele vemos a nossa criatividade, nossa fragilidade, nossa busca por Deus e a luta constante contra nossas próprias escolhas. Desde o haja luz até a torre que tentou tocar o céu, Gênesis nos lembra que somos parte de uma narrativa maior. Uma história que começa com ordem e propósito, atravessa quedas e reconstruções, e aponta para algo maior do que nós mesmos. Ao voltar às primeiras páginas da Bíblia, reencontramos não apenas o início do mundo, mas também os fundamentos da nossa própria jornada espiritual. E assim, o Gênesis continua ecoando através dos tempos. Não como um livro distante, mas como o começo de tudo aquilo que ainda estamos aprendendo a ser. A história dos patriarcas, narrada em Gênesis 12 a 50, é um dos pilares centrais da fé bíblica. É aqui que Deus deixa de falar apenas com a humanidade em geral e passa a se relacionar de forma íntima e direta com uma família específica. Uma família chamada para se tornar o início de algo muito maior. Um povo, uma promessa e um propósito eterno. Ao longo desses capítulos, acompanhamos a jornada de Abraão, Isaque, Jacó e José. Homens que,
apesar de suas falhas e fragilidades, foram instrumentos fundamentais no plano divino. São histórias de fé, coragem, alianças, conflitos, milagres e transformação. Histórias que moldaram não apenas Israel, mas a própria compreensão de Deus ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos caminhar pelos principais episódios dessa narrativa, entendendo quem foram esses patriarcas, o que Deus prometeu a eles e como suas vidas continuam ecoando até hoje. A história começa com Abrão, um homem comum vivendo em Ur dos Caldeus. Deus o chama para uma jornada radical, deixa a sua terra, sua família e tudo que lhe era familiar. Em troca, Deus lhe faz 3 grandes promessas: uma terra, uma descendência numerosa, e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Aber o obedece, e sua obediência se torna o primeiro grande marco de fé da Bíblia. Ao longo de sua caminhada, ele encara desafios, fome, reis hostis e até conflitos familiares. Mas o ponto mais marcante acontece quando Deus renova sua aliança. Muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações, e promete um filho com sua esposa Sara, apesar da idade avançada de ambos. O nascimento de Isaque, quando Abraão tinha 100 anos, simboliza que a promessa de Deus não depende da lógica humana, mas da fidelidade divina. E então vem a grande prova. Deus pede a Abraão que ofereça Isaque em sacrifício. No último instante, Deus intervém mostrando que jamais quis a morte do menino, mas desejava revelar a fé de Abraão. Esse episódio se torna um dos mais profundos da Bíblia, ecoando séculos depois na ideia de Deus entregando seu próprio filho, Isaque, a continuidade da aliança. Isaque representa a continuidade tranquila da promessa. Sua história é menos marcada por eventos dramáticos, mas cheia de significado espiritual. Ele é o filho da promessa, e seu nascimento mostra que Deus cumpre o que promete, mesmo quando parece impossível. Isaque se casa com Rebeca, e Deus renova com ele a aliança feita com Abraão. Mas o casal enfrenta um grande desafio: a infertilidade. Depois de anos de oração, nascem os gêmeos Esaú e Jacó, iniciando um dos conflitos familiares mais famosos do texto bíblico. Isaque é um patriarca de caráter pacífico, firme, mas discreto. Sua vida nos lembra que a fé também se expressa na constância, na espera e na confiança silenciosa. Jacó, o conflito e a transformação. A vida de Jacó é uma jornada de transformação profunda. Desde o nascimento, ele disputa com o irmão Esaú. Mais tarde, com a ajuda da mãe, ele engana o pai para obter a bênção da primogenitura. Esse ato gera um conflito tão grande que Jacó precisa fugir. Durante sua fuga, Deus lhe aparece em um sonho, confirmando as promessas feitas a Abraão e Isaque. Jacó parte então para a casa de Labão, onde enfrenta anos de trabalho duro, enganos e desafios. Mas também, ali, ele constrói uma grande família. Seus 12 filhos, que mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel. Um momento decisivo ocorre quando Jacó, voltando para sua terra, luta com um ser misterioso, um anjo, ou o próprio Deus. Naquela luta, Jacó é ferido, mas também transformado. Seu nome muda para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ali nasce não apenas um novo homem, mas uma nova identidade para um povo inteiro. José. Do poço ao palácio. A última parte da narrativa dos patriarcas é marcada pela história de José. O filho favorito de Jacó, dotado de sonhos proféticos, ele desperta inveja nos irmãos, que o vendem como escravo para o Egito. José enfrenta injustiça, prisão e abandono menos, mas também experimenta a mão de Deus guiando cada passo. No Egito, José interpreta sonhos, ganha favor e se torna o segundo homem mais poderoso depois de Faraó. Sua administração inteligente salva a nação de uma grande fome e, por consequência, também sua própria família. O reencontro com os irmãos é uma das cenas mais emocionantes de Gênesis. Em vez de vingança, José oferece perdão. Ele declara uma das frases mais poderosas das Escrituras: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem-grá." Azarrocê, a família de Israel, se estabelece no Egito.
preparando o cenário para o próximo grande capítulo da história bíblica. O Êxodo. A história dos patriarcas é mais do que uma série de biografias antigas. É um testemunho vivo de como Deus trabalha através de pessoas reais, imperfeitas, frágeis, muitas vezes confusas mas dispostas a caminhar com Ele, com Abraão. Aprendemos sobre fé e obediência. Com Isaque, aprendemos sobre a confiança silenciosa. Com Jacó, entendemos que Deus transforma até os corações mais turbulentos. Com José, descobrimos que mesmo o sofrimento pode ser parte de um plano maior. Essas narrativas mostram que Deus não abandona suas promessas, não importa quanto tempo passe, e que Ele escreve histórias grandiosas, usando pessoas comuns algo que continua sendo verdade até hoje. Assim, ao final de Gênesis, uma nova nação está sendo formada. Uma família escolhida, preparada e conduzida por Deus, pronta para viver o próximo capítulo de sua revelação ao mundo.